Oi, alunos do terceiro ano, vamos à nossa primeira aula de Sociologia. E o assunto de hoje é Política, Poder e Ideologia. Basicamente, nós vamos estudar como o Estado que nós conhecemos foi formado, tá? Primeiro, é necessário nós vermos a definição do que é o Estado. Segundo o que aparece no último parágrafo aí desse slide, Estado é o conjunto de poderes políticos de uma nação, governo, divisão territorial de certos países. Organismo político-administrativo que, como nação soberana ou divisão territorial, ocupa um território determinado. É dirigido por um governante próprio e se constitui dessa pessoa jurídica de direito público, internacionalmente reconhecida. Essa é a definição do Aurélio para Estado. Então, em outras palavras, podemos dizer que o Estado é um conjunto de poderes que governam um determinado território ou uma determinada nação ou país. Durante muito tempo, vários pensadores ofereceram várias definições para aquilo que é Estado. Nós vamos ver aí os 4 principais. Primeiro, nós temos Nicolau Maquiavel, que acreditava que o Estado ideal seria aquele liderado por um homem forte, conforme ele idealizava em sua obra O Príncipe. Então, Maquiavel, segundo ele, o estado ideal, o estado perfeito ou o estado adequado era aquele que apresentasse um bom líder. Essa característica do bom líder ele definiu em sua obra, no seu livro chamado O Príncipe. Já nós temos Thomas Hobbes, que afirmava que o Estado surgiu para garantir a paz em sociedade. Hobbes criou uma frase onde ele dizia: cada homem é lobo do próprio homem. Como assim? Segundo ele, os homens em sociedade vivem com uma espécie de guerra, uma espécie de conflito, numa eterna competição para satisfazer seus desejos individuais. Então, o objetivo do Estado era garantir a paz em meio a essa competitividade que existe na vida em sociedade. Já John Locke ele vai falar o seguinte: ele defende que o Estado tem o objetivo de garantir a propriedade privada de cada indivíduo. Bem, segundo Locke, o Estado surgiu para que o indivíduo pudesse garantir o seu direito à propriedade. O indivíduo pudesse garantir o seu direito a ter seus próprios bens, tá? Então, o Estado surgiu para defender os bens individuais de cada pessoa, os bens individuais de cada pessoa. Já Jean-Jacques Rousseau, que é esse último pensador, ele vai falar o seguinte: ele define que o Estado é um contrato onde os seres humanos abrem mão de sua liberdade total em prol dos direitos concedidos pelo Estado. Como assim? Rousseau vai dizer que o nosso Estado é como se fosse um contrato. As pessoas que decidem se sujeitar ao Estado, elas estão abrindo mão da sua liberdade total. Como assim? Eu, por exemplo, não posso fazer tudo que eu tiver vontade em sociedade. Se eu desejar matar alguém, por exemplo, eu não posso porque existem leis do Estado que me proíbem cometer um assassinato, certo? Então, quando nós optamos pelo Estado, nós abrimos mão da nossa liberdade total, mas em troca nós ganhamos direitos que o Estado nos concede. Agora vamos ver um pouco sobre as formas, tá? Que existem para o Estado se manifestar. Democracia, autoritarismo e totalitarismo. A palavra democracia significa poder ao povo. Então, nós temos a democracia, o autoritarismo e o totalitarismo. Bem, a democracia acontece quando o povo tem participação no poder. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos a capacidade de eleger nossos representantes. Então, o Brasil é um país democrático. Mas existem o autoritarismo. No autoritarismo, as pessoas, elas escolhem o líder que vai estar no poder, mas uma vez que o líder está no poder, ele pode fazer o que bem quiser, ele tem total autoridade. Na democracia, que é o caso do Brasil, é diferente. O nosso presidente, depois de eleito, ele ainda pode ser deposto, pode ser impeachmentado. Ele está sempre sujeito à vontade do povo.
No autoritarismo, as pessoas só escolhem qual governante será, mas não escolhem como ele vai governar. Então, a autoridade não tem limite. E no totalitarismo, o povo não opina em nada, tá? O povo nem decide quem será eleito e nem como vai governar. Então, na democracia, nós escolhemos o nosso representante e como ele vai nos governar, que é o caso do Brasil. No autoritarismo, você escolhe o seu governante, mas não como ele vai governar. E no totalitarismo, a população não escolhe nenhuma das duas coisas. Nós temos 3 revoluções que aconteceram na história, responsáveis por tornar o Estado como nós conhecemos hoje, tá? Foram a Revolução Inglesa, que criou esse modelo de parlamentarismo, onde nós temos o Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados. A Revolução Americana, onde surgiu o presidencialismo, a questão de república e de um Estado federado. Federado nada mais é do que dividido em várias unidades federativas, em vários estados, tá? Revolução Francesa, que estabeleceu os princípios da democracia moderna. Então, a Revolução Francesa, ela estabeleceu os princípios da democracia moderna, tá? Ou seja, a forma de governo como nós conhecemos atualmente. Aí, gente, está um resumo de todos os elementos, deixa eu voltar aqui, de todos os elementos que envolvem o Estado. A gente tem o regime de governo, as formas de governo e o sistema de governo, tá? O regime de governo, ele vai decidir o tipo de governo que a gente vai ser. Pode ser a democracia, onde o povo escolhe o seu representante e estabelece a forma desse representante governar. Pode ser o totalitarismo, que é onde o povo não escolhe nenhum dos dois, tá? Temos as formas de governo, que é como os governantes vão ser decididos. Pode ser a monarquia, tá? Que é o que acontecia muito na Idade Média, onde nós tínhamos um rei e o poder era passado para o seu sucessor por hereditariedade, ou seja, para o seu herdeiro. Ou a república, que é a nossa forma atual, onde nós escolhemos a cada 4 anos o nosso representante, tá? No caso, o presidente. E o sistema de governo, que é a forma como ele vai governar. Pode ser o presidencialismo ou o parlamentarismo. O presidencialismo, ele acontece como no caso do Brasil, onde o nosso presidente, ele acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. O que é um chefe de Estado? É aquele que representa o país internacionalmente. Por exemplo, no caso do Bolsonaro, se tem alguma convenção da ONU, ele é o representante internacional do Brasil. Então, ele é nosso chefe de Estado. E chefe de governo é aquele que administra o país internamente. Ele lidera o nosso país internamente. Ele decide quem são os ministros. E todas as outras atribuições de um presidente. Já no parlamentarismo, o representante, ele só o líder, ele só é representante internacional. No caso da Inglaterra, por exemplo, nós temos a monarquia da Inglaterra, temos a família real da Inglaterra. A Rainha Elizabeth, ela só serve para representar a Inglaterra no caso de uma convenção, como na ONU, por exemplo, ela só representa a Inglaterra internamente. Mas quem governa a Inglaterra, quem é o chefe de governo da Inglaterra, é o primeiro-ministro, ele que administra o país, tá? Ele escolhe os ministros, escolhe todos os representantes do governo, tá? Ele escolhe todos que vão exercer os cargos dentro da Inglaterra. Então, nesse caso, é o parlamentarismo, onde o chefe de Estado, ele só serve para ser representante internacional, mas há um outro chefe de governo que realmente administra o país, que é o primeiro-ministro. Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.